E hoje é o Dia Mundial do Orgasmo e eu sei que para algumas pessoas é até difícil falar sobre esse assunto, né? Mas o objetivo da data é promover debates sobre o tema, estimular o cuidado com a saúde íntima e sexual, despertar a consciência da importância de relações saudáveis. E falar de sexo nem sempre é uma tarefa muito fácil, né? O assunto ainda envolve muitos tabus e preconceitos, mas aqui no MD a gente conversa sempre com leveza, levando informação para você. Bora pro Papo de Quinta? Simbora! E eu tenho um bom reforço hoje para falar sobre esse assunto por aqui. Eu recebo um casal de terapeutas, Graciele e Reginaldo. Bom dia, sejam bem-vindos de volta aqui para conversar com a gente. Obrigada, viu? Bom dia, Bruna. Obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre de volta aqui com vocês. E hoje no papo, né, gera muitos tabus aí, né? E é especial ao mesmo tempo, né? Com certeza, é claro que para que esse papo fique completo, eu quero a sua participação. Manda a sua pergunta, seu relato para o nosso WhatsApp. Participa no 991050400. Vocês têm experiência de consultório, de receber e ouvir muitos casais, né? Por que esse assunto ainda tem tanto tabu, gente? Algo que faz parte da rotina da natureza humana, né? Pois é, não era para ser assim, né? Mas infelizmente, esses tabus eles acontecem de uma forma muito histórica, né? Porque se a gente for parar para observar, a questão do desejo sexual ele sempre foi muito reprimido. Principalmente nas mulheres, né? Porque vem essa questão como se fosse algo sujo, como se fosse algo pecaminoso. E tem a questão também cultural, que é como se o homem fosse sempre estimulado, né? A que ele pode expressar o desejo sexual dele. E a mulher não. Então, esses tabus, essas crenças, elas vêm de muito tempo já, na verdade. E ainda tem alguns espaços religiosos, algumas outras culturas que acabam levando essa questão do sexo como algo que tem que ser proibido, algo que tem que ser sujo e que não pode ser falado. Essa fala do Reginaldo se traduz em dados. Segundo dados do Programa de Estudos em Sexualidade da USP, 26% das mulheres brasileiras nunca tiveram um orgasmo, enquanto que para os homens esse percentual é bem menor, 10 vezes menor, entre 2% e 3%. Então é uma diferença significativa, né? A que vocês atribuem, né, essa diferença tão expressiva desses números? Como o Reginaldo falou, né, historicamente, a gente vê, infelizmente, muitas culturas como o Sudão, Iraque, alguns lugares do Iraque, Mali, existe uma castração feminina do clitóris para que a mulher não seja reprimida o prazer e ela só sirva para procriação. Verdade. Então, assim, a nossa cultura é machista, a gente não está falando do Brasil, está falando mundialmente falando, para que a mulher não tenha o prazer e não corra o risco de ter uma traição dentro do relacionamento. Então, por conta dessa história da questão feminina, do orgasmo, o que acontece? A mulher ela foi estimulada apenas a dar prazer para o homem e não sentir prazer. E aí quando você fala, Bruna, em 26% das mulheres, é muita coisa que nunca sentiram orgasmo. Mas se a gente pegar, sobrou aí 74% das mulheres. Dos 74% das mulheres, a maioria não consegue chegar ao orgasmo com penetração, apenas com estimulação do clitóris. Então, assim, você vê que o que sobrou desses 74% aí, 76%, não são todas que conseguem chegar com a penetração, então precisa de uma estimulação do clitóris. Só que muitas mulheres, elas não conseguem, por conta dessa questão do tabu, não conhecem o próprio corpo, não tem um diálogo com o parceiro. Um diálogo aberto, né? Isso. E aí, se eu não conheço o meu corpo, eu não tenho como apresentar o meu corpo ao meu parceiro. E aí eu vou deixa eu dar prazer ao outro, eu preciso procriar, e aí por isso que a gente vem recebendo esses tabus, é silenciado dentro das famílias. Sim. Se a gente parar para poder perguntar quem está assistindo a gente em casa, quem aí recebeu educação sexual na adolescência? A maioria das pessoas não recebe educação sexual. Acha que é algo pecaminoso, algo sujo. Não vão falar isso é safadeza, não vamos falar sobre isso. Vamos estimular o outro. Na verdade, é explicar, né? É entender o processo também e até com uma questão de segurança, de prevenção, por exemplo, de doenças, até de uma gravidez indesejada. Sim, né? abusos quando se fala também, em abusos, né? certamente. A gente está recebendo perguntas aqui Que no
nosso WhatsApp, Que coisa né? boa. Que bom! Eu fico bem Ter feliz essa quando o interação pessoal é muito bom, participa, né? né? Já vamos soltar aqui na tela, porque a participação de vocês aqui tem prioridade. A nossa telespectadora ou telespectador não se identificou e tá tudo certo também, o importante é participar. Eu gostaria de saber a diferença do prazer e orgasmo. E se tem como a gente saber isso na hora H? Excelente pergunta, né? Se tem diferença aí entre prazer e o orgasmo? Pois é, existe diferença sim, né? E isso muitas vezes é confuso. O prazer, a excitação, ele é algo que é uma resposta do corpo ao desejo sexual. Então, assim, você sente prazer com a estimulação em algumas áreas, é excitação, digamos assim, para diferenciar melhor. E o orgasmo, ele já é o pico do corpo reagindo a todo esse estímulo que é dado. Sim. Então, assim, como que a gente vai diferenciar? Na excitação, quando você tem o desejo sexual, o teu corpo começa a reagir a esse desejo, e aí vem aumento da frequência cardíaca, vem a ereção no homem, vem a lubrificação vaginal na mulher, os mamilos começam a ficar também endurecidos, rígidos, a questão da circulação sanguínea nas áreas erógenas, você começa a ficar ali excitado. Ali sim é aquilo que te dá o prazer. O corpo está sendo preparado, né? É o aquecimento, digamos assim. Sim. E o orgasmo já é a liberação dessa tensão toda. Como que vai identificar? Que muitas pessoas falam, eu nunca sei se eu tive um orgasmo. Né? No orgasmo vão acontecer o quê? A explosão que o corpo vai trazer dessas contrações musculares, muitas vezes em determinadas áreas erógenas. Na mulher vem as contrações uterinas naquele momento, e geralmente são contrações rítmicas. E no homem, o orgasmo ele acaba sendo mais visível, porque geralmente ele é acompanhado da ejaculação. Né? Então, são mais ou menos essas diferenças aí. Excelente explicação. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui com o Papo de Quinta e reforço que você pode participar, né? Tá vendo aqui que é um bate-papo super leve, tranquilo, levando conhecimento para você. É o 991050400. Você viu que a nossa telespectadora nem precisou se identificar e já tirou a dúvida. Então tá tudo certo, né, gente? Daqui a pouquinho a gente volta, então, tá? Combinado?